começando mais um Direito na Prática. E no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre o sistema carcerário no Espírito Santo durante a pandemia do Covid-19. E mais, como é a atuação do advogado criminalista nesses tempos? Acompanhe agora! Neste momento de crise que estamos vivendo em razão do Covid-19, muitas atividades tiveram a sua rotina alterada. E como é que ficam as demandas no sistema carcerário? Por isso, nós vamos conversar hoje com dois advogados criminalistas, doutora Patrícia Cavalcante e doutor Leonardo Ganho. Eu estou aqui com o Dr. Leonardo Gagno, que vai nos falar um pouco sobre a rotina de um advogado criminalista. Tudo bem, Patrícia? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. No tempo de pandemia, a rotina do advogado criminalista ela mudou completamente. Trabalhando de home office ou mesmo dentro do escritório, a tecnologia nos ajuda muito a dinamizar nossas vidas, economizar tempo. Hoje a gente não precisa mais atender os clientes pessoalmente, então os aplicativos de conferência, todos, WhatsApp, Skype, têm sido muito usados para facilitar o contato. A gente está usando cada vez mais isso no smartphone ou no computador e também para participar de julgamentos, até mesmo para fazer sustentação oral. O nosso Tribunal de Justiça já permite, o Tribunal Regional Eleitoral e os tribunais superiores também do nosso país estão permitindo a sustentação oral por meio de um aplicativo. E com relação ao contato com o cliente que está lá preso, ele ainda existe? Sim, ele ainda existe. No início da pandemia todo mundo ficou muito preocupado, né? Mas hoje nós podemos visitar os clientes mantendo essas regras de segurança, usando máscara, higienizando as mãos, mantendo distância dentro do presídio. E lá dentro do presídio o cliente fica atrás de uma parede de vidro, né? Nós sentamos no parlatório e conversamos com o nosso cliente pelo interfone. Então está funcionando de forma normal, um pouco mais lenta do que era antes. Um pouco mais lento do que era antes, mas é muito bacana, está sendo útil. E com relação à evolução da advocacia criminal, eu sei que o direito e a forma de advogar mudou muito. E com relação à criminal, quais foram as mudanças? O que mais impactou é a forma de captação dos clientes. Hoje, há talvez uns 10 anos, nós temos advogados que se especializaram em trabalhar nos processos de execução penal e a visitar clientes no presídio. Então, é aquele velho jargão, né? O advogado porta de cadeia, hoje ele realmente existe, aquele advogado profissional que vai ao presídio sempre e trabalha com os processos de execução. 10 anos anteriores, talvez mais tempo ainda, uma safra antiga de advogados, não tinha hábito nenhum de trabalhar com processo de execução penal. Aliás, eles nem contavam que seus clientes fossem ser condenados, né? Então, hoje isso mudou completamente. A gente tem uma forte prospecção dentro dos presídios, advogados que vão quase todos os dias a presídio visitar clientes, e aí seus clientes indicam outros clientes, ou familiares conhecem eles na porta do presídio, tal. Isso afetou muito a forma de funcionamento dos escritórios de advocacia especializados na área penal, com certeza. E também o perfil do cliente, ele ampliou ainda mais, até porque o infortúnio, a situação complicada com relação não a ele cometer um crime, a situação vir até ele também mudou. A gente antes tinha uma visão de mercado onde o advogado ele defendia muito aquelas pessoas comuns, empresários ou servidores públicos que se envolviam num fato isolado, né, no seu dia a dia. E com essa abertura da tecnologia, a evolução dos sistemas de segurança também, nós vimos o aumento desse número de criminosos comuns, assim, traficantes, ladrões, habituais, tal, que estão sempre praticando crime, serem presos. Então, hoje a justiça penal ela atinge
todos os tipos de pessoas, das pessoas brancas, negras, sem discriminação de etnia, das pessoas ricas, de classe média e das pobres. Não tem mais essa separação. A gente viu isso recentemente no Brasil, a nossa história está marcada pela Operação Lava Jato, que alcançou empresários que estavam ali na elite econômica do Brasil e até mesmo do mundo, né? Doutor, e aquele jargão que fala que só haverá um julgamento justo quando o inocente for absolvido e o criminoso tiver a pena justa, ainda é válido nos dias de hoje? É sim, Patrícia, mais do que nunca. Uma safra antiga da advocacia se permitia trabalhar com versões mirabolantes para tentar a absolvição do cliente a qualquer custo. Hoje, todo advogado criminalista precisa ter um discurso que tenha muita coerência com a prova que está nos autos. E no dia a dia da advocacia criminal, nós vamos defender clientes que são culpados, que praticaram aquele crime efetivamente. Agora, não é porque ele praticou o crime que ele precisa ser condenado a uma pena máxima, a uma pena capital. Ele tem direito a receber uma pena proporcional, até porque muitas vezes ele não é um criminoso profissional. Aquilo é um fato isolado na vida dele. Eu vivi um fato muito interessante dentro do escritório, onde um júri popular, meu cliente foi acusado de matar uma pessoa, o Ministério Público acusou ele de um homicídio triplamente qualificado. Quer dizer, se ele fosse condenado pela tese do Ministério Público, ele ficaria preso mais de quase 30 anos, mais de 20 anos. Nós trouxemos uma tese onde nós pedimos a condenação, a defesa pediu a condenação, mas pela prática de um homicídio simples, com a característica de ser um homicídio privilegiado, praticado sobre forte emoção. Isso trouxe uma pena para ele bem reduzida, uma pena de 6 anos. Quer dizer, a gente não trouxe uma história mirabolante para tentar absolver ele a qualquer custo. Ele foi punido devidamente e foi bem interessante porque nós não apelamos da condenação no plenário do júri. Nos 5 dias que nós tínhamos para apelar, ele decidiu que não queria apelar, queria cumprir a pena. E aí nós preparamos tudo para ele se apresentar, ele se apresentou, cumpriu a pena dele inicialmente no regime semiaberto, que aqui no Brasil é um fechado, a pessoa fica inteiramente trancada, e hoje continua a vida dele normal, é um empresário, é um bom chefe de família, marido, pai. Então, a gente sabe que é difícil o sistema de justiça criminal ressocializar as pessoas, né? Mas existe sim esses eventos especiais e grande parte deles, tá? A gente não lida o tempo inteiro só com a escória. E mesmo eles, assim, que são, às vezes você encontra criminosos profissionais, por exemplo, um cidadão que comanda uma boca de fumo, volta e meia manda matar uma pessoa, não. Esse cara tem que ser julgado de forma correta, proporcional, tem que se garantir o direito de defesa a ele, e se ele pagar a pena dele, por que ele não pode voltar para o convívio social? Porque ele não pode ser ressocializado. Nós precisamos trabalhar com isso, acreditar nisso. Nós sabemos que o sistema de justiça criminal ele é muito pesado, carregado, trata os seres humanos de forma muito pesada mesmo. Agora, é o que nós temos para trabalhar, é o que nós temos para viver e tentar construir uma sociedade melhor. Da mesma forma, aquele cidadão que por uma situação da vida se viu envolvido num crime sem ter planejado aquilo, né? Exato. As pessoas, elas têm o hábito de terem um julgamento muito duro contra as outras pessoas que se envolvem em crimes, né? Só que o crime, ele é um fato da natureza humana. Eu costumo fazer uma análise histórica, até mesmo dentro da Bíblia, o crime nasceu nos primórdios da humanidade, quando Eva foi enganada pelo diabo e enganou Adão, quando Caim matou Abel. Então, a nossa natureza humana, ela está sempre envolvida com fatos criminosos. Nós nunca vamos saber como é que nós vamos reagir se a gente receber a notícia de que um cidadão molestou ou assediou sexualmente uma filha nossa de 10 anos na escola, na rua. Se você for agredido numa briga de trânsito, um cidadão descer do carro e te der um tapa no rosto, como é que você vai reagir? Você tem a previsão do seu comportamento? Se você vai se amedrontar ou se você vai sair, se você estiver armado, vai dar um tiro naquela pessoa? Então o crime, ele é um fato comum na vida do ser humano.
O que nós precisamos fazer é combatê-lo para que nós tenhamos um liame de equilíbrio. Nós não podemos ter uma sociedade que viva praticando crimes de forma exacerbada, exagerada. Agora, pensar que nós conseguimos acabar com o crime é ilusão. É uma ilusão usada talvez por alguns políticos, por alguns doutrinadores. Porque nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir talvez buscar um equilíbrio social. Então, dessa forma, todo cidadão um dia pode vir precisar de um advogado criminalista, né? E aí eu lhe pergunto, como é que é a visão da sociedade para o advogado criminalista? A visão é de discriminação. Eles olham, eles nos confundem com os crimes que os nossos clientes praticam. Então a gente sofre discriminação no condomínio que a gente mora, na escola dos nossos filhos. As pessoas olham como se a nossa profissão não fosse uma profissão lícita, né? Uma profissão válida. Tipo, vocês recebem dinheiro sujo, tal. Poxa, não é por aí. Até porque o infortúnio, ele não acontece só com o vizinho, ele não bate só na porta do vizinho. Qualquer um de nós pode ser o polo ativo de uma prática criminosa. E isso é bem interessante até porque num Brasil tão difícil de sobreviver, o que mais a gente vê são pessoas praticando crime, às vezes mesmo sem saber que estão praticando, como sonegando informações fiscais, né? Crimes de calúnia, difamação na internet, com as redes sociais. A gente vê isso acontecer direto. E o poder público não tem como alcançar tudo, né? Monitorar tudo. O Estado, ele é muito poderoso, mas não consegue ter o controle onipotente desses delitos. Doutor, muito obrigado pelas informações. O prazer foi meu, eu que agradeço o convite, tá? Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Estamos de volta e para você assistir este e outros programas, basta ir lá no nosso canal do YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Vai lá, faça a sua inscrição e ative a sua notificação. Estou aqui conversando com a doutora Patrícia Cavalcante, advogada criminalista com atuação no Tribunal do Júri. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui com você. Doutora, a sua atuação é no Tribunal do Júri. Só para esclarecer ao nosso telespectador, quais são os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri ele tem a sua competência privativa, que são os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, tentativa de homicídio, aborto, indução a suicídio e todos os crimes conexos. E esses são os crimes que levam à prisão? Sim, dentre outros. E aí a gente entra no sistema carcerário aqui no Espírito Santo, que agora, durante a pandemia do Covid-19, teve algumas alterações. Como é que está a questão da visitação? Doutora, nós tivemos a suspensão de todas as visitas, periódicas dos familiares. Essas visitas, inclusive, tiveram a sua prorrogação da suspensão agora no início de maio. Tivemos também a suspensão dos trabalhos externos dos presos que cumprem pena em regime semiaberto e todos os seus benefícios, incluindo as saídas temporárias, que geralmente, pelo calendário, sempre é na segunda semana de maio. Então, por hora, as visitas, todas elas em todos os presídios do estado do Espírito Santo estão suspensas. E aqueles que estão trabalhando, aqueles que trabalham para cumprir a pena? Os trabalhos externos foram suspensos por conta da contaminação em massa. Hoje a gente realmente tem que ter um controle quanto a esses presos que não
tem contato com seus familiares e assim protegê-los, e essa é a visão da Secretaria de Justiça. E com relação aos próprios presídios, eles estão tendo algum tipo de higienização especial ou simplesmente os presos estão lá isolados? Doutora, a Secretaria de Justiça trouxe algumas informações para nós, advogados, que todo o controle tem sido realizado, inclusive pelos operadores da saúde. Estão, sim, fazendo toda a prevenção e cuidando para aqueles internos que tenham sintomas gripais, tenha seu isolamento, tenha o acompanhamento da equipe médica. Isso lá dentro do presídio, ou houve, como a gente ouviu dizer, a soltura de alguns presos por causa do Covid? Sim, dentro dos presídios há o sistema de controle, até porque nós sabemos que temos vários presos com indicativo, né? Não sabemos ainda se todos testaram positivo para o Covid. Porém, existiram sim algumas expedições, algumas decisões com expedições de alvará de soltura. Não sabemos se foi em razão do novo coronavírus. Mas sim, tivemos alguns relatos por outros advogados de decisões favoráveis para os pedidos, né? E também soubemos de um interno que foi concedida a prisão domiciliar, porém ele veio a óbito em casa. E pelo entendimento da senhora, os detentos, eles estão tendo os direitos deles assistidos? É uma situação muito delicada, né? Nós sabemos que nesse momento vivemos todos nós uma incerteza muito grande. Nós temos pleiteado a OAB junto com alguns órgãos de classe, a Abracrim, para que divulguem, para que nós possamos saber quais são realmente os presos e seus locais de contaminação. Sabemos que tem sido avisado as famílias estão cientes de quando esses internos testam positivo para o Covid. E qual é a sensação, se a senhora sabe me dizer, qual é a sensação do familiar que está vivendo em sociedade de ter um ente lá dentro da prisão com essa dúvida? É de desespero. Nós aqui, que não temos acesso integralmente a esse interno, também estamos pensando como agir em caso de confirmação de presos infectados e sem assistência adequada. Muitas vezes trata-se quem está lá no presídio como detento e algumas vezes como custodiado. Existe alguma diferença nessas duas palavras? Todos os presos eles são custodiados, porque eles estão sob custódia do Estado. O que difere são que nós temos presos provisórios, aguardando o julgamento, e os presos já com condenação definitiva, que aí são os presos condenados. Doutora, estão sendo construídos alguns presídios aqui no estado do Espírito Santo, né? A senhora entende que realmente há necessidade dessa construção? Doutora, nós estamos vivendo um momento que se perdura já aí por uns 10 anos, que é a superlotação carcerária. Há de se ter uma política de desencarceramento. Nós hoje no nosso estado nós temos 35 unidades prisionais. Dessas 35 unidades prisionais, nós temos 21.953 presos custodiados e temos mais um contingente de 1.024 pessoas que estão cumprindo pena em prisão domiciliar, monitoradas pela tornozeleira eletrônica. As unidades que virão, que em média vai auxiliar, né, na divisão dessa superlotação, viria agora, nesse momento, né, estamos até com informações de licitação para que isso aconteça. É uma unidade para Vila Velha, uma para Linhares e 2 APACs de São Mateus que vão ser restauradas para agregar, para ajudar a desafogar, né, o sistema prisional. Doutora, e qual é o custo de um detento para o Estado? Pelos dados que são repassados, né, pelo COPEM,
esse custo é de R$ 1.600 por preso. Independente de qual presídio ele está? Acredito que sim. Doutora, e para a gente finalizar, quais são os desafios da advocacia criminal no nosso sistema carcerário? Hoje nós vivemos um momento delicado, né? O mundo vive hoje esse momento. O preso, aquela pessoa que muitas vezes cometeu esse delito, está aguardando para que tenha uma resposta estatal. Não tem do Estado essa resposta. O que nós precisamos entender que por mais que ele tenha errado, por mais que ele esteja já cumprindo uma pena, ele precisa ser olhado com olhos em que um cidadão comum é olhado. E o que eu faço de reflexão hoje, doutora, é que nós precisamos encarar esse momento diante de todas as nossas iniciativas, né? E enxergar que ali temos que pensar na família desse preso, pensar no custo que esse preso custa para o Estado, né? Que ele detém aí tantas demandas e, com certeza, várias pessoas que estão aguardando o julgamento poderiam estar em casa, inclusive desafogando o sistema prisional do Estado do Espírito Santo. Doutora, muito obrigada. Realmente as informações foram gratificantes para o nosso telespectador. Obrigada, doutora. Uma boa tarde e uma boa tarde a todos. Ficamos por aqui. E eu quero lembrar a você que, além da TV, nós estamos também nas redes sociais, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória.